Bem, a gente volta a falar aqui no Business sobre a semana da Netflix. Eu quero chamar a atenção para um ponto. Na última quarta-feira, a Netflix sofreu um dos maiores tombos da história. A ação da companhia chegou a recuar 35% na bolsa de Nasdaq em Nova York, a $226, no menor valor de fechamento desde janeiro de 2018. Com esse tombo, a Netflix perdeu cerca de 50 bilhões de dólares em menos de 24 horas. E para falar mais das razões e também se é para estar otimista, se é para estar realista, eu chamo agora aos nossos estúdios o César Crivelli, que é sócio e analista da Nord Research. Obrigado pela sua presença, César. Eu chamei o César justamente porque o César acompanha muitas ações estrangeiras e principalmente se acompanha a Netflix, né? Com os resultados, muita gente está pessimista com os resultados da Netflix, achando que a empresa aí tem um futuro sombrio. Você está otimista, pessimista ou realista, César? Bom, obrigado pelo espaço, Bruno. Realmente uma queda de 35% assusta bastante, né, os investidores. Mas a gente tende a ter uma postura um pouco mais de longo prazo e a gente tem bastante otimismo com o case de investimento, né? Foi um trimestre bem difícil, como você mesmo falou, houve uma perda de 200 mil assinantes em 10 anos, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas acho que a gente tem que lembrar que o ambiente é bem desafiador hoje, né? Netflix vende um serviço que a gente fala que é um serviço discricionário, ou seja, você não necessariamente precisa daquilo, né? Em um momento em que a inflação está assim galopante e as pessoas têm perdido um pouco de renda, às vezes você precisa cortar aqui e ali e obviamente uma parte da base da Netflix Mas hoje a principal razão, na carta anual aos acionistas, a Netflix falou muito da concorrência, né? E é um fato mesmo, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, praticamente não tinha concorrente. Eu falei no primeiro bloco do programa dos concorrentes da Netflix e só 2 deles são 2 das empresas mais valiosas do planeta, Amazon e Apple. Isso não é um grande problema para eles? Correto. Essas empresas para o usuário, como o caso da Amazon, ou, por exemplo, a Disney, tem apertado também um pouco na concorrência da própria Netflix. Mas a gente vê que a Netflix, esse ano, por exemplo, vai investir algo entre 18 a 20 bilhões de dólares em conteúdo, tem uma estratégia um pouco diferente, né? E até a gente estava conversando antes sobre isso. Acho que o maior exemplo que a gente pode dar é o que a gente chama de regionalização de conteúdo, né? A gente se lembra da série Round 6, né, que explodiu... Da Coreia do Sul, né? Da Coreia do Sul, fez o maior sucesso. Então, quem imaginaria, né, a Netflix não produzia nada na Coreia do Sul 4 anos atrás? Quem imaginaria, né, que uma série produzida lá fosse fazer um sucesso mundial? Então, o que a gente tem visto, assim, apesar, né, a concorrência tá batendo forte, como você falou, mas eles têm uma expertise bem grande no sentido de criar produções que façam com que o público local se identifique e também que sejam grandes sucessos mundiais. Mas tem uma discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente para analistas como você que acompanham as ações diárias aí, de talvez a Netflix ter atingido um teto. Ela conseguiu entrar em mercados, em países desenvolvidos, mas agora vai ter muita dificuldade em entrar em países que tem a baixa adesão, por exemplo, de Smart TVs, de smartphones. Você acha que isso não é um empecilho para ela? A nossa visão de curto prazo é que talvez sim, esse ano vai ser um ano mais desafiador para a Netflix. E outras medidas estão sendo anunciadas pela empresa. Mas como você falou, por exemplo, Estados Unidos, ela já tem um market share, uma participação de mercado grande, 70%, 80% de penetração. Então ali é um mercado que não tem mais para onde ir. Né? Mercados ainda pouco explorados, que foi um grande destaque do resultado e pouca gente falou nesse trimestre. Ásia e Pacífico, que é onde a gente vê a maior vertente de crescimento. Netflix hoje tem 25 milhões de assinantes naquela região que tem bilhões de pessoas, né? Então a gente vê que assim, a estratégia não é mais crescer em desenvolvidos, né? É crescer em lugares onde a empresa ainda tem espaço. Né? A questão das Smart TVs e outras telas, né, porque as concorrentes têm se mexido no sentido de oferecer, por exemplo, planos mais baratos
para uma tela pequena, um celular, um tablet, colocado aí na carta de resultados pelo CEO, que mais ou menos 100 milhões de pessoas hoje veem Netflix, já tem o acesso, já tem a TV, já tem o celular, já tem a conexão de banda larga, mas elas não pagam por aquele serviço porque a senha é compartilhada, né? Então, o que vamos fazer? Vamos correr atrás desses assinantes, dessas pessoas que gostam do conteúdo e ainda não pagam por ele. Bom, a gente acabou de ouvir uma voz extremamente otimista numa semana que não foi nada otimista. Eu quero até chamar a atenção, porque desses 50 bilhões que em menos de 24 horas, em valor de mercado, a Netflix perdeu, tem um bilionário que é o Bill Ackman, que é um importante investidor americano, que anunciou que zerou a participação na empresa de streaming. A sua gestora afirmou que perdeu a confiança na habilidade de projetar, abre aspas, as perspectivas futuras da companhia e que agiu rapidamente quando percebeu que a realidade da Netflix não correspondia à tese de investimentos projetada quando comprou a participação. Mas você analisa de outro jeito, né? O Bill Ackman, que é um importantíssimo investidor americano, ele zerou a participação na Netflix. Você não faria a mesma coisa que ele, né? De maneira alguma. Na verdade, assim, ele é um excelente gestor, o track record dele, né? Todo o resultado que ele já apresentou é excelente. Quem sou eu para brigar contra o Bill Ackman? Mas eu acho que tem uma distinção que a gente deve fazer entre uma gestão de fundo, né, e um investidor pequeno, pessoa física, varejo, por exemplo, que é o nosso foco. Quando você está gerindo um fundo e o fundo dele teve uma mudança aí nos últimos anos para posições mais concentradas, né, ele tem aí 8 a 9 posições, tem uma dinâmica diferente. Então, como você falou, ele foi lá, realizou um prejuízo gigantesco de 400 milhões de dólares em um trimestre, né? Porque ele não tem, a política dele não comporta ele ficar exposto nessa posição. O investidor pessoa física, ele já tem uma capacidade diferente, né? Ele não tem cobrança ali de cotistas, ele não tem toda essa pressão em cima dele. Quem pode ter uma visão um pouco mais de longo prazo, acaba sendo um pouco mais flexível, né? Mas em resumo, então, a longo prazo, a Netflix vale a pena. Com certeza. Muito bom, muito bom. Obrigado pela sua presença, César. Volte sempre aqui no Business. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado.